Olá, Vamos Ruth. lá. Oi, Bem? tudo bem? Tudo. Tudo. Aqui frio e vocês com calor. É verdade, ainda estamos com um calorzinho, uma coisa meio abafada, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Mas acredito que no Brasil inteiro, assim, a temperatura está regulando entre 25 a 30 graus. Verão, verão. Verão, a gente está no verão e vocês estão no inverno. E a gente aqui se contemplou com imagens de neve em Jerusalém, né? Ah, sim, Jerusalém foi pouco, né? Onde nevou muito, foi no norte. No norte, bom, e no Hermon já estava nevando já antes dessa onda de frio segunda que chegou, mas no Golan nevou 24 horas sem parar, Olha, chegar a 40, 50 centímetros de altura neve. Quer dizer, toda aquela parte do norte, Tzfat, em Ramat Golan, até no Galil também, e chegou em Jerusalém, mas em Jerusalém só nevou um dia, mas foi aquela festa para as crianças, a confusão no trânsito, teve que fechar as vias de acesso a Jerusalém, porque como choveu e a temperatura baixou, então o que acontece é que forma uma camada de gelo na estrada. E é altamente escorregadio e perigoso, é uma forma de 100% acidente. Então, eles fecham as estradas. Quem tinha saído de manhã, né, de Jerusalém para trabalhar ou para qualquer outra atividade, depois não podia voltar. As estradas estavam fechadas. Bom, no norte estava, mas no norte eles já estavam preparados para isso. E aí não teve aula na quarta-feira, porque as ruas estavam obstruídas. Eles usam aquela maquinária toda, né, para remover a neve, mas, contudo, não dá tempo de fazer tudo na mesma hora que todo mundo tem que sair, está em toda a cidade. Então, isso já é complicado, né? Aí, quando acontece isso, aí piora mais ainda, né? Mas agora o frio continua. Ontem, anteontem, desde quarta-feira, quarta, quinta, sexta, nos lugares onde não nevou, como aqui, choveu torrencialmente, mas assim o dia inteirinho, a noite inteira não parava de chover. Hoje é o primeiro dia que ainda não choveu, mas está muito frio. Muito frio. Qual é a temperatura agora aí? Você tem ideia? Agora, aqui em Farsaba, agora aqui está 16 graus, a máxima é 17 e a mínima vai ser 6. Tá bom, tá gostoso. 17 graus, Ah, quer tá dizer, muito bom. É a temperatura foi mais a boa. máxima por volta do meio-dia, 1 hora. Agora já não é mais 17. Agora já deve estar 13, 14, porque vai baixando. À medida que o sol vai baixando, a temperatura também vai Me diz baixando. uma coisa, Ruth. Os apartamentos aí que eu já ouvi falar, todos eles têm, porque no verão é muito quente, né? É uma coisa muito acima até de 40 graus. Não sei se. E dizem que os Sim, em apartamentos aí, determinados esse lugares. aparelho do ar-condicionado, ele serve tanto para o calor quanto para o frio, é isso? Sim, todo aparelho de ar-condicionado ele funciona como para aquecimento e para refrigerar. E que diz que é a forma mais econômica. Agora, quem mora, por exemplo, em casas muito grandes, etc., que tem lugar para isso, também usa lareira, né? Lareira, né? Lareira. Mas aí tem que Agora, queimar madeira, né? sim, mas isso quem mora fora da cidade. Quem mora em cidade não tem Tem condições. isso, é. Quem mora fora de cidade, casa grande, que tem terreno,
e pode armazenar, porque também é bonito, é É, chique, elegante. tomar um vinhozinho, né? Perto da lareira, É, isso é muito bom. é. Vinho, uísque, uma vodka, tudo é gostoso E aí, ao Ruth, lado da lareira. como é que foi a semana aí? O que, que você destaca de novidades? Essa, essa semana foi meio assim complicada. Primeiro que o que se falou antes da neve começar, que desde domingo já a previsão do tempo em todas as edições de televisão, de rádio, falavam quanta neve vai cair, quanta água vai cair, quanto a temperatura vai baixar, até que realmente na noite de terça para quarta, de quarta para quinta, que foi realmente o auge da tempestade, né? Digamos assim. Mas houve assim uns acontecimentos, bom, os políticos a gente já está sabendo, mas na quarta-feira foi anunciado aqui, muito secretamente, né, foi anunciado que o governo ia fazer uma reunião de urgência secreta. Tão secreta para que todo mundo sabia, né? Secreta, que os ministros não sabiam, nem todo mundo estava em Jerusalém, então a reunião ia ser de vídeo, mas não disseram para os ministros nem qual era o assunto, mas que era alguma coisa ligada à segurança do país. Aí, então, fica aquela... Aquela Bom, ansiedade. depois, isso foi quarta-feira, teve a reunião, aí começa a boataria, porque aqui existe a parte do serviço de segurança que impõe censura. Quer dizer, tem coisas que não são publicadas, mas hoje em dia, com a internet, aqui a gente não sabia, mas como o assunto estava envolvendo a Síria e a Rússia, e na Síria e na Rússia estava se falando, aí chegou de modo que tudo que é secreto e que não é só em Israel, fica se sabendo algumas horas depois. E o caso era de uma mulher de 20 e poucos anos, e cada hora dizia uma coisa. Eu já vou contar a história até o fim. Desculpa te interromper, mas eu já até aqui no Brasil chegou a história. É uma mulher de uma família Haredi, mas ela pessoalmente estava saindo da religião e mora num Yishuv que é Haredi, Modi'in Ilit, é um Yishuv que só tem Haredim, e ela saiu da casa dela sem avisar a família, sem dizer a ninguém, e foi para o norte do país e atravessou a fronteira para a Síria, na zona de Quneitra. E, quando ela atravessou a fronteira, logicamente, os soldados sírios estavam ali do outro lado para prendê-la, né? Então, ela foi presa e em Israel não se sabia nada. Na quarta-feira não se falou nada, só se falou da reunião, que ia ter uma reunião do governo, que era um assunto humanitário e era secreto, e não se sabia de nada. Mas depois foi se sabendo, através das notícias da Síria, que foi aprisionada uma israelense, uma mulher de 20 e poucos anos, e que entrou na Síria ilegalmente e foi presa. E depois aí começaram a boataria de que Israel tinha pedido a interferência da Rússia para soltar a moça, porque era um assunto humanitário, ela não era
primeiro falaram lá na Síria que ela era uma espiã ou que era uma terrorista, mas uma moça sem arma, sem nada, dizendo que tinha se apaixonado por um rapaz sírio e foi para lá para procurar o rapaz na Síria. Coitada. Então, Israel pediu ajuda da Rússia para ser o mediador, que, no princípio, como não se sabia que era apenas uma mulher e não terrorista, nem espiã, nem nada, Israel aqui já começou a fazer as contas das exigências da Síria em troca da moça, né? E, no final das contas, quando lá o Putin entrou na história e daqui viajaram para a Rússia, para Moscou, não só o chefe da Comissão de Segurança Nacional de Israel viajou para a Rússia, para Moscou, como daqui para Moscou são só 4 horas, então é fácil viajar. E viajou para falar com Putin e veio como é que vai, o que Israel vai dar em troca da moça. Nossa. E como não era nada de especial, ela não valia tanto, né, a não ser o valor humano. Lógico. Mas, então, Israel tem aqui 2 sírios presos que estão condenados a 14 anos de prisão por tentar fazer um ato terrorista aqui no país. Então, Israel disse que solta os 2 terroristas. E a Síria exigiu que os terroristas fossem liberados na fronteira da Síria para irem para Damasco. Mas eles não são sírios, eles são israelenses. E eles disseram que, de jeito nenhum, eles não querem ir para Damasco. Ué? Não, se quer libertá-los, que devolva eles para a aldeia onde eles moravam, lá no norte de Israel, que é perto da fronteira da Síria. Mas eles não são sírios. Ah, não são sírios? Não, eles não são sírios. Eram dois árabes que não queriam ir para a Síria. Claro. Quero me libertar, muito bem, mas eu quero voltar para minha casa. Gente, eu não estou acreditando. Não, mas a Síria exigiu que eles fossem libertados para Damasco. Então, tinha que procurar outros. Aí, alguns dias antes, 2 semanas ou 3 semanas antes, tinham sido presos 2 pastores sírios que ultrapassaram a fronteira para Israel e estavam presos. Então, disseram, bom, então, esses 2 são seus, pode levar. Aí, então, levaram a moça para Moscou, ela viajou para Moscou, liberaram aqui os 2 pastores sírios e a moça já voltou, já na madrugada de ontem, ela já desembarcou aqui em Israel e foi para a casa dela para esperar passar agora o fim de semana, e ela vai ser, então, submetida à investigação e interrogação à toa, né? Mas ela, de qualquer maneira, como cidadã israelense, ela cometeu um ato ilegal de atravessar a fronteira de um país estrangeiro e inimigo. Não é só um país estrangeiro, é um país inimigo, com os quais Israel não tem relações. Então, aí isso foi o carnaval. E os 2 que não quiseram ficar livres para ir para a Síria estão presos? Estão presos. Isso eu nunca ouvi. Realmente. Nem nós. A cadeia em Israel é melhor do que morar na Síria, hein? É sinal de que eles acham que a vida aqui em Israel é muito melhor. Na prisão é melhor do que viver na Síria. Parece piada, né? Piada. Eles não quiseram ser liberados, eles continuam presos, liberaram os 2 pastores, que não eram também 2 inocentes, não tinham que fazer nada.
Aí, pronto. E a moça voltou, agora vai começar o romance no domingo, né? Quando ela já sair de casa e for e começarem os interrogatórios, como é que ela saiu de Modi'in, Illit, e chegar lá em Quneitra. Então, aí vai começar. Esse foi foram os dois assuntos dessa semana, foi a neve e essa moça, que atravessou a fronteira síria. Isso é um bom sinal. Isso quer dizer que a pandemia aí está dando um refresco, não é não? A pandemia aqui é o seguinte, a partir de amanhã, domingo, vai começar o programa aqui, terminar a quarentena em 3 fases. Cada fase, uma semana. A primeira fase vai ser amanhã, domingo, que vão abrir os shoppings, vão abrir as lojas de rua, vão abrir os museus, e vai começar a abrir os teatros, os cinemas, tudo dentro de um esquema, não é? De lugar marcado, de número de pessoas permitidos, e só entrar em museus, teatro, nas academias de exercício físico. Não é ainda o passaporte, que ainda não está pronto, mas mas todo mundo que recebeu já as 2 fases, eu também tenho, a gente tem um documento provando que recebeu do Ministério da Saúde e recebeu 2 doses da vacina. Em todos esses lugares, você vai ter que exibir esse papel. E quem não tem, não pode entrar. E esse é um dos castigos para toda essa ala jovem que não quer ser vacinada. Não é? Eles não vão poder, porque, inclusive, vão também começar a permitir, não assistência total, mas de ter público nos jogos esportivos. Agora, e também uma outra parte das escolas, as 2 últimas séries do curso ginasial, eles vão voltar a estudar, e então os restaurantes vão abrir também dentro quer dizer, um número X limitado, que pode estar dentro e um número maior que pode estar fora. O fato de ser inverno vai atrapalhar, porque se chove, ninguém pode ficar do lado de fora, de modo que os donos dos restaurantes não estão satisfeitos. Se vocês já exigem e eles não querem, os donos dos restaurantes, eles não querem ficar virar polícia e tomar conta das pessoas. Que se o governo acha que tem que ser assim, que eles que vejam quem é que vai exigir das pessoas o tal do documento, e se ele é falsificado, porque na mesma hora que se falou nisso, também já na televisão mostrava que no Instagram eles estão anunciando venda desses documentos, você por 1.000 cheques. Olha, gente, olha, é uma coisa impressionante. A gente acha que só no Brasil Instagram, que tem essas coisas, né? Eles têm uma tabela. Se você quer para famílias, é para uma pessoa, 2, 3, 4, à medida que vai aumentando o número de pessoas, vai diminuindo o preço. Começa 1 por 1.000 cheques, e depois você pode comprar 10 ou 12 por 5.000. Mas então aí os donos das lojas, dos teatros, dos cinemas vão dizer o quê? Agora nós vamos virar polícia? Nós vamos ter que verificar qual é o nosso preparo para saber identificar se esse documento é falso, se é verdadeiro. Então, olha,
Depois eu conto o que é que vai acontecer amanhã. Ô, Ruth, Isso vai ser uma parte. deixa eu te perguntar. Depois, Deixa eu te perguntar. Quando aqui acontece algum tipo de fraude ou coisas relativas, falsidade ideológica, tudo que for ilegal, quando é colocado na rede social, essa página é removida, é investigado. Então, nesse caso aí, não foi feito nada? acontece o seguinte, que, por exemplo, o Instagram, o governo não tem o direito de fechar uma rede que ela está funcionando regularmente, ela está regularizada, Pode ela fechar tem mais. direito de funcionar. Aí tem que fazer um processo. Denúncia. Aqui, imediatamente, é feito Não, isso. quando é uma coisa que tem risco de vida, por exemplo, ameaças, isso é imediato. Agora, num caso desse, que é falsificação de documentos, que eles não é um problema de vida ou de morte. O problema das leis, viu, em regime democrático, é um problema, realmente é um problema. Aí agora tem que estar a polícia entrando em tudo isso, entra a polícia, Claro. porque os donos dos negócios, eles absolutamente, eles não querem tomar conta disso. Eles disseram, se é desse jeito, então que não abram. Nós não vamos tomar conta disso. Não tem como. Já vai entrar um freguês, ele já vai entrar eu discutindo com ele? Qual é a graça? Não. Entendeu? Depois, na outra semana, aí vão ampliar ainda mais as permissões e na terceira semana vai ficar tudo normal. Agora, o maior problema é que na segunda semana é Purim. E Purim está proibido fazer os desfiles como fazem Adla Yadá, está proibido fazer festas, está proibido fazer essas danças, todos esse tipo de blocos que eles fazem aqui, tudo isso está proibido. Agora, se as pessoas vão fazer isso de uma forma pirata, porque aqui se descobriu, por exemplo, casamentos de 300, 400 pessoas, os religiosos Haridim, nos prédios que eles moram, o que eles fizeram? Esvaziaram a garagem, o estacionamento que é subterrâneo. Todo mundo tirou os carros, esvaziaram aquilo, limparam, pintaram e montaram ali um salão de festas. A criatividade para o mal. Para o mal, no instante. Eles podem fazer o mesmo para fazer festa de Purim, até que a polícia saiba que os moradores, ninguém vai dizer. É preciso alguém de fora que denuncie. De modo que a previsão é que, depois de Purim, nós vamos ter um aumento enorme. Bom, não tanto, talvez, porque, né? Por enquanto, está tudo baixando, o número de doentes graves, está tudo baixando, de modo que leva-se a crer que realmente a vacina está funcionando, porque o número de vacinados é bastante grande, eu até anotei para não esquecer, é um total de quem já tomou as 2 doses, 2.826.000. Quem tomou a primeira dose, 4.200.000. Quer dizer que, com isso, diminuiu bastante o número de doentes graves, o número de contagiados por dia, o número de óbitos. Quantos vocês têm aí? Porque eu sei que a população de Israel são em torno de 9 milhões. 9 milhões. Mas desses mas 9 já tem que tirar abaixo de 16. Mas tem que levar em conta que mais de 1/3 da população
que são as crianças até 14 anos, não vão ser Não vão ser vacinadas. vacinadas. Então, seria em Quer torno dizer, de você não quê? pode... 3 É, milhões? você tem que diminuir desse 1/3, pelo menos, da população que Então, não vai seriam ser 2 vacinada. milhões, mais ou menos, né, Ruth? Que teriam que ser Com- vacinadas. Pois é, se as Temos pessoas... aí 80% quase, né? Se as pessoas fossem mais inteligentes e não recusassem a vacinação, como agora, né? É a que está na fase de vacinar os jovens que não querem ser vacinados, nós poderíamos agora estar saindo disso Mais fácil, né? Mais mais rápido. fácil. Agora, como a vacinação não é obrigatória, então está se estudando o jeito de fazer uma lei que seja uma lei, pelo menos provisória, que ela seja válida durante um certo tempo só, mas ainda não... Os conselheiros jurídicos ainda não chegaram a uma conclusão se você pode obrigar alguém, que cada indivíduo é livre para decidir se ele quer que façam nele ou não algum tratamento invasivo. Ele não é obrigado a concordar. O ser humano é um ser muito complicado. Muito complicado, muito complicado. De modo que essa é a situação. Essa é a situação. Nós lemos aqui sobre, já mudando o assunto, que o presidente americano está entrando em negociações de novo com o Irã. O que você tem a falar sobre isso? E Israel, se tem alguma participação? Bom, primeiro que o Biden já telefonou para Netanyahu na quarta-feira, e eles conversaram. Isso a gente ouviu também da porta-voz da Casa Branca. Eles conversaram durante 1 hora, e uma conversa muito amigável, e eles falaram bastante sobre a corona, que também melhorou bastante a situação dos Estados Unidos, e, logicamente, que o Biden voltou a afirmar a aliança que existe entre Israel e os Estados Unidos, e que ele vai manter essa aliança, não resta a menor dúvida. E quanto ao acordo com o Irã, que ele já falou com as autoridades iranianas, o Biden, e explicou que os Estados Unidos não vão abrir mão de nenhuma das exigências que haviam sido feitas no outro acordo. Se o Irã quer voltar às conversações, tem que ser no ponto onde elas pararam, mas não vai, que os Estados Unidos não vão voltar atrás a nada que já havia sido concordado. Certo. De modo que isso, para Israel, é muito bom, muito embora Israel não tenha apoiado, mas como Israel não faz parte desse acordo, mas Israel não apoiou, achou que o acordo era muito light, mas que o Biden ele não está fazendo descontos para o Irã. Que, se eles quiserem voltar às conversações, muito bem, os Estados Unidos voltam, e o Biden também falou com a comunidade europeia, que faz questão de retornar às conversações com a comunidade europeia, que o Trump também havia desleixado, e que ele faz questão, e que a Europa é uma parte importantíssima, e que ele quer também reatar todas as conversações que estavam com a Europa, e que um assunto ficou muito esclarecido e todo mundo satisfeito,
porque o Netanyahu foi o primeiro líder do Oriente Médio com quem o Biden falou. Isso é Ele bom. não tinha falado com ninguém. Ele já tinha falado com 12 ou 13 chefes de Estado, mas não do Oriente Médio. do Oriente Médio. Do Oriente Médio, o primeiro a falar foi o Netanyahu. De modo Bom, né? que Netanyahu está satisfeito. Ai, que bom, isso é ótimo. E o Netanyahu também está satisfeito com o processo, os processos? Como é que estão esses Dele, não. julgamentos? Não, ele continua dizendo que esses processos foram costurados especialmente para ele, que tudo é mentira, que ele não fez nada, e ele pediu outra vez para adiação, os juízes não concordaram, de modo que o processo vai continuar, e ele continua dizendo que ele é vítima. Ele é uma vítima de culpas que ele não tem, tudo bem. Okay. Ele é vítima, então ele vai ter que provar. Para isso é que tem julgamento, né? Para provar se o camarada é inocente ou culpado, vai ser julgamento. E no caso aí, esse julgamento demora mais ou menos quanto tempo, Ruth? Como é que funciona esse processo? Pode demorar 2, 3 anos. 2, 3 anos. Até que você. Porque a quantidade de pessoas que vão ter que depor, que tem os que vêm depor do lado da acusação e tem os que vêm depor do lado da defesa. São algumas centenas, de modo que todo mundo tem que vir no dia de julgamento, em sessão, e ser interrogado pelo advogado de defesa, pelo advogado, pela promotoria, e isso leva tempo, pode levar 2, 3 anos. E no caso, mesmo ele passando por esse processo, ele pode continuar exercendo suas funções e se candidatar nessas eleições. A não ser que fosse legislada uma lei que já tentou várias vezes, mas não tem maioria, porque como eles são maioria na Knesset, a coalizão deles. Agora, a esperança é de que nessas eleições ele não consiga maioria. Ele pode fazer um governo de coalizão, mas não com maioria de direita, de maioria que apoia ele. Você pode fazer um governo de coalizão com gente que não te apoia. Eles vão ter que funcionar, mas aí fica um governo como foi esse, que teve até agora, que foi o fim da picada. Mas é porque ele está querendo, a qualquer preço, o que ele fez agora com 2 políticos, que são 3, aliás, o partido mais radical de direita, de Kahane, os kahanistas, não sei se você lembra, que tinha um deputado chamado Kahane também, que era um radical, que ele, inclusive, foi expulso da Knesset. A Knesset demitiu o Kahane. Mas ele tem sucessores, ele já morreu, assassinaram ele, mas ele tem sucessores. E o nosso amigo Netanyahu conseguiu fazer com que cada um deles tenha um partido. Ele conseguiu que os 3 fizessem uma combina, como se diz aqui, uma combina, e entrar com técnica para entrar como um partido só. E por quê? Porque o Netanyahu está com a esperança de que ele tenha os 61 deputados a favor dele, para ele, logo que, depois das eleições, ele está interessado em 2 leis. Uma é passar a lei noruega, que na Noruega, quando um partido ele elege
X deputados e um deles, ou dois, ou três, vão exercer cargos de ministro, então eles se demitem do cargo de deputado e alguém que está na lista abaixo dele sobe e passa a ser deputado. Com isso, aumenta, né? Quer dizer, o plenário a favor do partido que está dominante. Então, uma é essa lei e a outra é a lei francesa, que na França tem uma lei que diz que o presidente, aqui não é presidente, mas é primeiro-ministro, o presidente, em função, se ele tem alguma acusação, ele não pode ser julgado durante o período que ele estiver... Então, está em exercício. Então, ele quer essa mesma lei, ele quer fazer aqui... É isso? Aí ele, porque senão alguém poderá, se ele não conseguir essa maioria, os partidos da oposição vão poder tentar legislar essa lei, e aí ele terá que ser demitido. Certo. Agora, se eles pudessem fazer isso antes dele tomar posse, então ele não poderia nem tomar posse. Ruth, me explica uma coisa. Eu sei que você já falou isso algumas vezes, mas só para a gente tentar entender de novo. Quando a gente fala a gente, sou eu. Eu sei que aí em Israel, o sistema, a eleição aí tem um esquema especial. É parlamentarismo, mas é um parlamentarismo diferenciado. Como é que funciona? Por exemplo, a população vota no candidato a primeiro-ministro? É assim. Aqui é assim. Parlamentarismo democrático. Então, o que tem? Tem partidos, A, B, C, D, digamos, 4 partidos. E a Knesset, o parlamento, é formado por 120 deputados. Então, e quem elege o primeiro-ministro é a própria Knesset, porque cada partido apresenta uma lista. O primeiro da lista é o candidato daquele partido ao cargo de primeiro-ministro. A lista que tiver mais candidatos eleitos, mas se ela não tiver 61, a maioria, para ela sozinha, para esse partido sozinho entrar e formar um governo, ele tem que ter um governo de coalizão. Para isso, então, o presidente ele convida de cada vez os representantes dos outros partidos que têm a possibilidade de fazer coalizão ou não, para ver quem eles indicam, qual é a lista que eles apoiam. Então, digamos, o partido que teve mais votos foi o partido A, o partido B foi o segundo, o terceiro foi o C e o D foi o quarto. O presidente convida de cada vez separado, cada um desses partidos, e diz, você indica quem para formar o governo. Então, não é uma votação, não é uma votação direta. Você não vota direta, não. Quer dizer, você vai votar num parlamentar de um partido. Exatamente. E toda a população escolhe, vai votar nesses parlamentares que lá na Knesset vão determinar quem vai ser ou não. Porque o assunto é assim, os partidos fazem uma eleição interna, cada partido, para formar uma lista. Certo. Quem é que está na lista deles? Fulano, Beltrano, e é publicado. Quer dizer, eu fico sabendo que no Likud está o Netanyahu, está isso, está aquilo, eles fazem uma lista de 50, 60 nomes que são o outro partido trabalhista, o partido do SAR, cada partido.
Agora, quando você vota, você não vota em cada nome. No partido, nas eleições internas, os que são partidários deles, são membros daquele partido, eles votam numa lista. De acordo com a maioria de votos, cada um tem um número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. E essa lista tem são designações em letras, que, por exemplo, o Likud é Mahal, é Mem, Het, Lamed. Então, no dia que você vai votar, lá atrás do Pargode, tem lá uma bandeja com todas as listas que estão lá. Então, lá tem Mahal, aí você já sabe que é o Likud. Tem Emet, que já você sabe que é o partido Avodá, e assim por diante. Então, você vota numa lista de partidos. De acordo com o número de votos que cada lista tem, então, quem tiver mais votos é o primeiro que o presidente vai chamar para perguntar se ele tem condições de formar uma coalizão, uma vez que ele não elegeu 61 deputados. Porque, para ele eleger sozinho o seu primeiro-ministro, ele tem que ter elegido 61 deputados. Ainda não aconteceu isso, nunca ninguém conseguiu. Nossa, é difícil, né? Nunca ninguém conseguiu fazer isso. Quer dizer, de modo que todos os governos são de coalizão. Você vota Aí num partido, né? É isso. O cidadão israelense ele vota num partido. Vota no partido. O cidadão vota no partido. Entendi. E o partido, agora, ele sabe com antecedência quem são os deputados que estão sendo candidatos. Não, quem é que está sendo candidato a deputado? Eles sabem qual é o programa político, a plataforma política, porque eles falam, eu quero fazer isso, isso e aquilo, a minha conduta com relação aos territórios, a minha conduta com... Aí na televisão tem programa eleitoral? Tem programa eleitoral, tem. Né? E o presidente, Ruth, como é que é escolhido o presidente? O presidente é eleito pela Knesset. Uhum. Tá. A Knesset que elege o presidente, mas não é junto com as eleições parlamentares. Certo. O presidente ele fica 5 anos e o parlamento 4. De modo que cada 5 anos, que é para não ficar junto, porque o presidente é que tem que receber as listas e os candidatos na verdade, nomear. Tem uma função administrativa, né, Ruth? Mas é assim, de modo que não é a melhor forma de eleição, direta, né? porque obriga sempre a ter, porque se aqui tivesse poucos partidos, fosse um partido normal, mas eu te falei, 19 partidos, 30 e tantas listas que aparecem, é um absurdo. Aí fica difícil. Entendeu? De modo que ficam partidos, um tem 18, outro tem 13, outro tem 10. Então, de tudo isso, você tem que somar para formar 61. É difícil, realmente. Bom, devidamente explicado. Muito obrigada pela explicação. O que a gente pode falar mais, Ruth? O que tem... Sim, o aeroporto, nessa história toda aí dessa abertura, vai ser aberto? Ainda não, ele vai estar nesse plano que eu te falei de três fases, vai estar na segunda fase. Por enquanto, ainda estão na fase de devolver os israelenses que estão fora de Israel, que estão voltando e está dando muita briga, porque eles não querem ficar os 14 dias de quarentena no hotel,
então está dando muita confusão. Deu também muita discussão o fato de que já começou na quinta-feira o tal campeonato internacional de judô. Sim. Chegaram aqui 600 atletas estrangeiros vindos de 63 países, quer dizer, entre judocas e treinadores e técnicos e todo o pessoal que acompanha cada seleção. Chegaram 600 e ninguém foi logicamente, para a quarentena, mas eles estão localizados, estão alojados em hotéis diferentes, em andares diferentes, eles não podem sair do quarto. Eles só vão do quarto para os treinos, do treino para o quarto, do quarto, eles não podem circular. Mas está se realizando o campeonato. Hoje é o último dia, quinta, sexta e sábado é o campeonato internacional de judô. Ruth, outra pergunta. Eu faço muitas perguntas. Essas pessoas que têm que ficar em quarentena em hotéis, quem é que paga isso? É a pessoa ou é o governo? O governo. Tá, porque na Inglaterra, você sabe, né, que eles pagam o equivalente a 13 mil reais e quem paga é a pessoa, né? Não, que é obrigada a ficar na quarentena do hotel. Porque eles são obrigados, o governo obriga. Então, eles pagam. Entendeu? O governo na Inglaterra também. Eles são obrigados, mas quem paga é o... Não, é só para... mas a Inglaterra não são judeus. Não, é para mostrar como existem diferenças, né? Existem diferenças, não resta a menor dúvida. Aqui as pessoas não pagariam. Ia dar um bode danado. Mais alguma coisa, querida? De resto, assim, problemas só que, por exemplo, apareceu essa semana nas costas, nas praias de Israel, uma quantidade enorme de lixo de petróleo, que se transforma numa pasta preta que gruda em tudo. Se chama piche. Piche. Provavelmente, alguns navios petroleiros que passaram longe na costa, mas como essa semana toda houve essa mudança de clima com também o mar, em alguns lugares teve ondas de 5, 6 metros de altura, quer dizer, que trouxeram do fundo, que eles não atravessam a costa marítima, que dentro das águas de Israel, mas com esse tempo de chuva, de vento e de ondas tão fortes, isso tudo foi trazido. E, junto com isso, também muitos animais marítimos mortos. Morrem, porque ficam grudados. Morrem. Inclusive, encontraram um tubarão de mais de 17 metros de comprimento, que ele já estava todo apodrecido, morto. Tadinho. Mas muitos animais marítimos que foram trazidos por essa tempestade marítima também, e as praias estão completamente negras e é muito difícil limpar. E estão organizando grupos de voluntários, mas as pessoas não podem chegar, têm que se organizar através das prefeituras, que eles têm que receber uma roupa especial, luvas especiais, porque não se pode tocar nesse material, é altamente contagioso, tóxico, não é contagioso, é tóxico. Então, as pessoas têm que estar vestidas e protegidas, mas é um problema horrível.
horrível, que com certeza navios petroleiros que ou afundaram ou Vazaram. foram lesados, e muitas vezes, quando o navio está muito pesado, eles abrem os tonéis, ou jogam os tonéis na água para liberar, quando tem ondas muito fortes. Agora, Deus sabe quem foi, porque ninguém vai dizer que ele é o culpado, porque senão ele tem que pagar multa. Pode ser que haja possibilidade de fazer alguma averiguação técnica, saber de onde veio. Por enquanto, só se fala também nisso, porque é um horror. Mas com certeza. É um dano, né, para... Agora também, a partir de amanhã, domingo, os parques nacionais estão abertos, à visitação pública, museus. Mas os museus, como é interno, então está dependendo do documento de vacinação, mas os parques estão abertos. E, inclusive, também os country clubs, que estavam fechados todo esse tempo, a partir de amanhã. As escolas abriram já 2 semanas atrás. Agora eles vão abrir, como eu te falei, mais as 2 últimas classes do ginásio. Mas 4 classes médias, a quinta, sexta, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima, continuam fechadas, ninguém sabe por quê, que essas crianças que não vão poder se encontrar na escola, vão poder se encontrar no shopping. E no clube, e na praça, em qualquer outro lugar. No clube, e na praça. Pois é, ninguém está entendendo muito bem. Ruth, e as creches? E as creches? As creches também estão abrindo. Vão abrir? Estão abrindo. E as creches das mães que trabalham já estão abertas, porque, inclusive, a minha bisneta já está indo, que a minha neta trabalha, e é trabalho que é necessário, de modo que, então, e é particular, é pago, não é do governo, mas também estava fechado. Mas agora já reabriu, primeiro abriu só com 4 crianças, e agora já vai abrir para o número total, que são 12 crianças só. Mas as escolas também, e vamos ver o que vai acontecer. Está todo mundo ansioso para saber o que vai acontecer daqui a 2 semanas. É verdade. Todo mundo torcendo para não acontecer nada, né? Pois é. A gente esqueceu de falar sobre o remédio, aquele remédio. Sim. Bolsonaro. Esse remédio, sim. Encomendando aqui. Mas não pode encomendar, não tem. Claro, São três remédios diferentes. Um que está sendo experimentado no Hadassah, de Jerusalém, um no Ichilov, de Tel Aviv, e um no Rambam, em Haifa. São 3 remédios diferentes que estão sendo desenvolvidos e pesquisados, mas, por enquanto, eles não podem ser usados em massa. Eles ainda não foram licenciados. Eles, por enquanto, estão sendo só usados em pessoas que se voluntarizam a receber. Mas não teve mais nada de novo sobre isso? Não, que é somente que as pessoas que têm sido tratadas com esses remédios ficam boas. Na verdade, quando a gente tinha falado isso na semana passada, eram 30 pessoas que tinham sido... Sim, foi o primeiro grupo. Depois, agora, já tem um grupo de 120. Agora, o assunto é que vai aumentando o número de pessoas que se voluntarizam, que, enquanto tiverem doentes graves, esses doentes graves, que a perspectiva deles de morrer também é muito grande, então eles estão dispostos
a ser voluntários e testar um remédio que dá a eles uma chance de cura, porque se a outra possibilidade é morte, eles preferem... Nesse caso, essas 120 pessoas já tem um número de quantos se recuperaram? Já tem agora um número maior, que as pessoas que continuam sendo tratadas, elas realmente o sucesso não é de 100%, mas é de quase 80% de cura, que é muita coisa. De modo que, mas ele não pode ser vendido, nada, só está sendo usado nos hospitais, onde as pessoas estão internadas, com a concordância deles e da família, que está obedecendo ao protocolo de experiência em seres humanos. Ótimo. É uma boa notícia, não deixa de ser uma boa notícia, né, Ruth? Sim, porque... Hoje eu vou terminar com você fazendo uma pergunta. Eu vi um vídeo agora de brasileiros que moram em Israel e se perguntou qual é a parte boa que você vê em Israel e a parte não boa que você vê em Israel. Você mora em Israel há quantos anos? Em setembro vai fazer 50 anos. 50 anos, beleza. Ruth, o que você gosta em Israel? Olha, eu gosto de Israel, primeiro, pelo fato de eu estar em Israel, de ser o país dos judeus, embora eu tenha nascido no Brasil e me criado no Brasil, eu vim para cá com mais de 30 anos de idade, já era formada, já era médica e já tinha prática de trabalho. Não tive queixas contra o Brasil, mas sionismo é uma ideologia e a identificação judaica, para mim, era muito forte. Quer dizer, eu me sentia identificada com aquele mesmo judeu que saiu do Egito há 3.000 anos atrás. Foi isso que me levou a vir. Gostei muito daqui, de Israel, o espírito de solidariedade das pessoas e o regime democrático, que agora a política você não pode controlar. Durante tantos anos, o Partido Trabalhista foi sempre o governo, e depois de 1977, o Likud entrou uma vez, depois entrou uma vez, outra vez o Avodá, outra vez o Sharon, e agora já 3 vezes seguidas que o Likud está no governo. Contudo, apesar de ser um governo de direita, ainda é um governo democrático, Claro. com alguns arranhões, mas ainda é um governo democrático. Quando você A saiu democracia... saiu do Brasil, desculpe, quando você saiu do Brasil, você saiu de um país que tinha uma ditadura, né? Década de 70 era ditadura, né? Aqui. Tinha ditadura, e aqui também o que me agrada muito é a liberdade de expressão. Realmente o cidadão é livre para exprimir, para expressar a sua vontade, as suas ideias e poder viver. E também me agrada muito o fato de que não é totalmente como era no início, uma sociedade que tinha uma economia tendente ao socialismo, que é o fato que dá uma igualdade de valores. Quer dizer, as escolas, por exemplo, são todas do Ministério da Educação. Então, todo mundo vai para a mesma escola, o pobre, o rico, o imigrante, o nascido aqui, o Alé Hadash, todo mundo ele recebe o mesmo ensino. A mesma coisa a saúde pública aqui é muito desenvolvida, de modo que o fato da gente ter conseguido fazer essa campanha de vacinação nos moldes como foi feito aqui, só pode ser feito aqui em Israel, porque só aqui em Israel tem esse sistema
de medicina socializada, onde cada um ele tem o seu seguro médico, e esse seguro médico é que é o responsável pela minha vacinação. Eu não tenho que me preocupar com isso, e nem o governo. O governo comprou as vacinas e entrega na mão dessas 4 Cupot-Rolim, que é elas que fazem a vacinação. Toda a responsabilidade, toda a logística, tudo é feito pela Cupot-Rolim. Se eu preciso de um hospital, eu não preciso pagar. Eu já fui operada várias vezes, internada várias vezes, e você não paga absolutamente nada, os remédios. De Você modo que fica na fila, Ruth? Quando alguém fica doente aí, fica na fila esperando para ser atendido? Existe fila, mas depende do quê? Quer dizer, se o caso é um caso que exige atendimento imediato, é atendido imediatamente. Se são casos que não são de necessidade absoluta, você pode esperar, mas você não tem que esperar 1 ano, 2 anos, você pode esperar, vai esperar 2 meses, 3 meses, mas depende do quê. Entendi. Agora, se no teu caso você tiver necessidade urgente de ser atendido, você é atendido urgentemente. Meu marido, quando estava vivo, ele teve necessidade de uma cirurgia cardíaca de um dia para o outro. E foi feito, de um dia para o outro. Não tinha fila. Tinha necessidade absoluta de ser atendido, de salvar uma vida. Essas coisas todas me agradam muito em Israel, que é bastante diferente de tudo que a gente vê por aí. E a vida, e o aspecto judaico da vida, que para mim é muito importante. E o que não te agrada? O que não me agrada, por exemplo, que é uma consequência da liberdade de expressão, não é? São os políticos extremistas, por exemplo, que eles têm muita liberdade, de modo que eles dizem e fazem coisas que eu acho que não deveriam ser feitas. Eu não gosto muito da educação, ou da falta de educação em geral do público, por exemplo, em fila de ônibus, ou se é em fila de supermercado, as pessoas aqui gostam de empurrar. Como eu viajo pouco em transporte público, eu uso o meu carro, mas quem usa transporte público se queixa dos empurrões. E, do outro lado, existe essa atenção que eles têm com as pessoas idosas. O meu filho, por exemplo, que mora aí, quando ele vem aqui e a gente está andando na rua e vai atravessar a rua, então ele disse que adoraria aqui ser velho, porque eu boto o pé fora da calçada, eles olham o cabelo branco, tudo para, e eu passo. Então, tem essas coisas que são muito especiais. E tem as outras coisas. As pessoas não são santas aqui. Aqui ninguém é santo. Aqui não é a filial do paraíso. Embora tenha o Conte la Maravilha lá, mas não é a filial do paraíso. Mas está muito perto, é muito bom. Bom, querida, Shavuot Tov. Hoje não é Shabbat Shalom, porque a gente está um dia estamos terminando o sábado. Aqui nós já estamos terminando o sábado, Shavuot Tov. Uma ótima semana para você. Tudo de bom, e que as coisas continuem indo cada vez melhor e que a gente possa logo ver que Israel já é, de fato... Eu sei que está sendo referência, mas agora a gente vai saber que Israel é o modelo do mundo. O que muito nos orgulha. Exatamente, exatamente. Ok, querida, um beijo para você, um beijo para todos, saúde para todo mundo e vacinas. Que tenham vacinas.